Nem tudo são flores, nem tudo é perfeito, e muito menos em organizações, assim como na sua Gakkai. Então, se me perguntassem, Diego, o que você poderia melhorar na organização? Se você fosse presidente da BSGI por um dia, presidente da SGI por um dia, o que você mudaria, melhoraria na organização? Vou te falar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Como eu sempre falo, se você viu aqui a capa com a borda rosa, esse aqui é mais voltado para organização e liderança, vou falar mais da organização. E nesse vídeo justamente é para dar pitaco, eu quero dar um pitaco na organização. É aquela coisa, né? Em 2019, se eu não me engano, um tempo atrás aí, teve até uma pesquisa de clima. Não sei se você recebeu, se você estava participando, se na sua comunidade chegaram a você e te passaram um link, olha, responde aqui, responde todas as questões, né, da organização para você falar se você gosta, se você não gosta, o que você gosta, o que você não gosta. Teve perguntas no final lá abertas para você falar um texto inteiro lá, o que você queria que melhorasse ou não. E eu falei, eu acho até que eu não falei tudo. Inclusive, o que eu vou falar hoje aqui, eu vou falar 5 pontos. 5 pontos que, para mim, já é um básico que daria uma outra cara na organização e poderia melhorar bastante. E tô fazendo esse vídeo porque realmente é uma forma da gente se comunicar. Quem aqui tá sempre conectado comigo, muito obrigado e, poxa, vamos junto, né? E quem sabe, né, esse vídeo, como tá aberto no YouTube, né? Quem sabe não chega lá na BSGI, né? Quem sabe não chega lá nos bambambam e de repente essa ideia funciona, porque são ideias que eu acho que são relevantes até, e se você concordar comigo, escreve se ela é relevante ou não, né? Elas, são 5 ideias aqui, tá bom? Vamos lá. Então, sim, são ideias para melhorar, né? E o mais legal é que, de repente, mesmo que o presidente da BSGI, da SGI, não mudasse isso diretamente, acho que são coisas que a gente mesmo pode construir aos poucos e que, né, de alguma forma pode chegar lá. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que eu percebo que faz muita diferença e que melhoraria bastante para os convidados mesmo, para a organização ela realmente ser aberta a receber mais convidados e shakubukus, porque eu falo, vira e mexe nos vídeos, as pessoas estão procurando budismo, as pessoas estão procurando budismo, então a organização, o budismo tem que estar aparecendo, né? Tem que estar assim, então a comunicação visual da organização, ela tem que ser mais aberta. Por exemplo, qual que é o site da organização? bsgi.org. Beleza, a pessoa ela vai lá e basicamente não encontra nada, né? Tem ali, não tem nada. Não, assim, deveria, é lógico que ela tem outros sites, mas isso, por mais que seja elaborado, cria um problema, porque as pessoas elas querem achar de primeira. E, por exemplo, a organização um tempo atrás ela tinha aquele site Seikyo Post, ainda tá lá e tem muita informação lá, bacana. Acho que, se eu não me engano, eles deram uma parada de usar aquele site. Pelo menos eu não vi muita coisa nova ali. O pessoal tá alimentando mais o BS+, que é um aplicativo, inclusive, bacana. Mas tem o Seikyo Post, tem o BS+, tem não sei o que, tem o jornal... Não, legal. Mas se tivesse o Seikyo Post, pelo menos um link bem visível na página do site da BSGI, ajudaria bastante, né? Então, se o Seikyo Post, por exemplo, ele é o site onde é o blog, onde é toda ali a parte de estudos, né, coisas para introdução mesmo do budismo, então no site da BSGI deveria ter, aprenda o budismo aqui, botãozinho, já vai para lá e começa a estudar lá. Por exemplo, falar, né, que é uma instituição budista, tal, Budismo Nichiren, falar do histórico, falar da organização, realmente ter bastante informação ali para as pessoas, na hora que elas procurarem, chegar naquele site e através dali ter botões que levem para outros lugares, mas né, geralmente eu vejo isso. Por exemplo, um convidado que quer conhecer uma organização, né? Às vezes até chegam até mim e falam, Diego, tem uma pessoa em Goiás, eu já achei uma pessoa em Goiás, já em outro lugar, aqui na minha cidade mesmo, acabei achando uma pessoa. Mas se ela entrar lá no site, né, poderia ter um botãozinho ali, ó, acha a comunidade mais próxima, ou pelo menos tem o botão, tem ali o telefone, né, colocar ali, ó, através desse telefone, solicite a sua comunidade mais próxima. Ali seria, né,
porque tem um telefone que lá da sede central mesmo, que você pergunta ali na hora, a pessoa ela busca ali e te passa um contato, olha só que legal, no horário administrativo. Então isso seria muito legal, né, para ficar mais fácil para as comunidades irem se alimentando ali realmente de chacubuco. Ajudaria bastante, né? Então tem um botão pum, instalado ali, outro botão ali de estudo do budismo, né, coisas básicas ali, então seria muito legal ter, tá? E um segundo ponto dessa comunicação social, uma coisa que eu vejo até aqui na minha cidade, né? Aqui na minha cidade tem uma sede regional, que na verdade se transformou, né, como um centro cultural. Outros lugares têm sedes regionais, tem lugares que têm centros culturais e até lá no centro, né, de São Paulo, lá na Liberdade, na verdade, tem ali o Centro Cultural Dr. Daisaki Ikeda, junto da sede central, da Editora Brasil Seikyo, tem a lojinha Pearl ali também e tal, e enfim. Mas eu, que fui do Gajokai, inclusive, que muitas vezes estava ali no portão, né, as pessoas às vezes passam e falam, nossa, que lugar bonito, o que é isso aí? É uma empresa? É um não sei o quê? Aí, lógico, a gente tem a oportunidade ali de falar, não, é um negócio budista, não sei o quê, não. Mas, não está escrito que é budista, entendeu? Então, se a pessoa ela vem ali, bate o olho, não tem a pessoa ali de plantão e não tem nem tempo, às vezes, de ficar conversando para perguntar, ela fala assim, centro budista. Poxa, legal. Quando eu quiser saber alguma coisa do budismo, eu vou lá, né? Aqui, na sede do budismo aqui de Campinas, é muito legal, porque foi muito engraçado já, porque os grupos horizontais, Ongakutai, Kotekitai, Taiga, enfim, todos ali, né? Geralmente, pelo menos um domingo no mês, era dia dos grupos horizontais antes da pandemia, né? Então, era um dia que estava sempre muito cheio. E já teve casos assim de ver pessoas passando na rua e pessoas às vezes uma conversando com a outra. Nossa, o que é isso aí? Ah, é um negócio aí de balé, é um negócio aí de sei lá o que, é um negócio... Mas assim, algumas respostas bem nada a ver, algumas até que, realmente, né, tem pessoas que dançam ali e tal, então... Mas por que elas não sabem? Porque ali tá escrito BSGI, Centro Cultural. Aí a pessoa fala, tá, então não sabe, né? Eu já vi fotos de porta de centro cultural da Itália, por exemplo, se eu não me engano foi da Itália, que estava escrito Centro Budista Soka Gakkai, por exemplo, SGI. Legal, só precisa ter um nome budista. Faz sentido para você o que eu tô falando? Né? Porque aí quanto mais você tem essa informação, as pessoas são atraídas para falar assim, ali é um negócio budista. Então pronto, eu vou lá qualquer hora, na hora que eu ver que tem alguém ali na porta, um segurança, alguma coisa assim, eu pergunto que dia que dá que tem, sei lá, encontros, alguma coisa assim. E aí esse aqui é até um outro ponto que eu vou colocar depois. Mas é importante ter essa comunicação visual para que as pessoas que estão procurando, as que estão procurando já estão prontas, né, para conhecer o budismo, recitar o Nam-myoho Renge-kyo, enfim, depois até se converter se for o caso. Mas aí perde o feeling, né? Perde o time aí dessas pessoas que estão prontas. Você tá ali com um prédio enorme, bonito, e a pessoa acha que é um centro de advocacia, sei lá, entendeu? Não tem nada a ver. Então é importante ter isso aí, essa comunicação visual. Então o BSGI, né? Vamos ficar mais atentos ali, né? Inclusive, né? Já vou dar um spoiler aqui dessa outra parte, mas tem ali de repente às vezes uma placa, né? Encontros às terças e quintas, sei lá, né? As pessoas elas vão, ou o telefone ali, aí a pessoa pega e liga, é interessante, né? Segundo ponto, gente, eu, com o olhar do pouco que eu conheço, eu daria mais ênfase, mais força para movimentos culturais. Acabei de falar da sede, né, que muitas vezes chama Centro Cultural, o budismo, né, na Soka Gakkai fala tanto de paz, cultura e educação. Lá no Japão, inclusive, tem centro cultural, tem uma sede lá, não sei o que, Minhon, lá, que é de música, né? Um centro lá, enfim. Eu acredito que, uma vez que nós estamos aqui fazendo o Kosen-Rufo, nós devemos movimentar o centro cultural, né? E aí tem um ponto muito importante, tá? Muito importante, porque assim, Diego, tem reunião, tem cultura, tem não sei o que lá. Não é isso que eu estou falando. É mais aberto. É aberto. Tá? Então, por exemplo, o centro é cultural, beleza. Você sabia que tem departamentos, né? Vários tipos de departamento na BSGI, na Soka Gakkai? Além dos grupos horizontais,
né, que tem a sua especialidade, ele tem a sua função, tem grupos que não são grupos horizontais, são quase isso. A gente chama de departamentos. Então, se você tem alguma afinidade, tem grupos de advogados, tem grupos de médicos, tem grupos de artistas, que é o DEPART, tem grupos de empreendedores, que eu já participei também, que é o DEPEX, né, empresários e empreendedores. E as pessoas se reúnem nesses departamentos, fazem reuniões periodicamente, né, a cada alguns meses ali, e definem ali, sabe? Já dei palestra pelo DEPEX, né? Só que é uma coisa ainda não muito utilizada, não muito divulgada. Antes da pandemia tinha mais palestras, até no Centro Cultural Dr. Lessa Queda teve uma época lá que tinha palestras até de introdução ao budismo, que era o DEPEX que dava essa liderança, mas é coisa mais aberta. Por exemplo, se no DEPEX tem esse grupo de empreendedores, poderia existir um curso livre de empreendedorismo para a sociedade. Já que o budismo tem essas pessoas, e às vezes são pessoas muito gabaritadas, inclusive, por que não então dar esse serviço, né, para inclusive ter essa integração com a sociedade? O DEPART, que eu acho que é um dos departamentos, acho que é o departamento maior ali da BSGI. Meu, tem muito artista conhecido, inclusive, muito artista amador, muito artista profissional, muito artista bom e, assim, eles fazem festivais e tal, mas poderia ter alguma coisa fixa, né, uma coisa realmente frequente nos centros culturais, né? Então, e aí entra o ponto-chave da coisa. Não só pra gente da organização, né? Porque às vezes é um evento grande, mas é pra gente. Ah, não, traz Shakubuku. Tá bom, traz Shakubuku, mas eu tô falando de uma coisa maior ainda. Se, por exemplo, existe um grupo, né, que movimenta toda a parte de artistas enfim, artistas em geral, poxa, então, com certeza essas pessoas, elas conhecem grupos de teatro, elas participam de grupos de teatro, enfim, né, escolas e tal. Chama elas pra dentro. Traz elas para a organização e aí vão vir o quê? Shakubukus. Ali o objetivo é falar de budismo? Não. É falar de cultura, onde eles vão saber que ali é um centro cultural que fala de budismo, que essas pessoas daquele grupo, daquela apresentação, são pessoas que são budistas, por exemplo. E sabe, aos poucos vai trazendo mais gente. Então a gente tem que aprender a usar mais o que a gente tem. A gente tem uma coisa muito valiosa, mas ainda está muito preso. Você me entende? Então, temos que usar mais. Seria uma dica que eu daria. Eu daria mais força para movimentos culturais, tornaria isso frequente, tá? Frequente, no mínimo, mas chutando muito assim, tem muita reunião, no mínimo 2 vezes ao ano, tá? Em cada centro cultural do Brasil, tá? Então, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, onde realmente traria escolas, coisas de fora, para usar o nosso espaço, tá? Usar o nosso espaço e aproveitar. Enfim, tem muito potencial, tá bom? Terceiro ponto, eu aumentaria, né? Eu daria mais força também para cursos abertos de introdução ou outros graus de budismo. Pô, Diego, mas já tem o CLAB. Não é isso. O CLAB é uma vez por ano, o CLAB que é um curso latino-americano, vem gente do Japão e tal, mas sempre tem uma regrinha, sempre um não pode, o outro não sei o que, tem que ter tal grau. Não, tem que ser aberto. A pessoa não entende. Tá, no máximo você faz por graus. Esse aqui é de introdução, que é o de admissão, esse aqui é de primeiro grau, esse aqui é de segundo grau, esse aqui é de professor. Mesmo assim, né? Bom, teria 2 formas de trabalhar isso, na verdade. Fazer isso e a pessoa lá ir acompanhando, né? Eu já vi instituições de outras religiões que tem como se fosse uma faculdade. Cada ano a pessoa ela tem que estudar aquele ano inteiro naquele grau e aí depois ela passa e sobe. Beleza, é uma coisa mais de longo prazo. Mas, além disso, algumas palestras de estudo de Gosho, como a gente fala, né? Que poderiam ser sempre muito abertas, né? Então, por mais que às vezes um Gosho ele se encaixaria mais num grau professor, de repente fazer a BSGI, ela deveria se incumbir de fazer isso no YouTube, por exemplo, como eu faço aqui, mas em lives abertas, com um link extremamente fácil de acessar, sem ficar fazendo muito cadastro e tal, né? Aberto, livre, sabe? De você pegar com um amigo, de você pegar até no Facebook, pum, tá aberto lá, é só entrar, aquele canal da organização que se você entrar lá para assistir vai ter um vídeo e vai de repente ser, veio uma notificação, tá tendo live agora sobre o Gosho, abertura dos olhos.
Acho que isso deveria ter. E nas sedes deveria ter então esse curso, né, talvez mais padronizado por graus, né, mas cursos extensivos, sabe? Cursos que realmente durariam mais para realmente ter esse curso. Ah, Diego, já tem. Tá, mais ou menos, né? Pela organização, pela BSGI, não tem frequente, não tem oficial, tá? Não é pauta oficial que sempre tem, por exemplo, no YouTube aberto. Tem por regional, tem uma coisa assim, mas acaba sendo muito pontual. Eu entendo, tá? Já vou deixar claro aqui que eu não estou dando uma de um sem braço aqui. Eu entendo que tem uma pegada da organização que ela potencializa, né? Ela busca potencializar as lideranças, né? Mas tem coisa que é para todo mundo, então acho que não precisava ficar descendo de grau em grau, e daí tem organização que consegue fazer, tem organização que não consegue fazer. Se você pega uma pessoa boa, né, um dirigente top ali, e bota no YouTube, todo mundo pode assistir. De repente você está com uma live com 50 mil pessoas assistindo. Tem muito mais membro do que isso, então poderia, não é verdade? Então fica uma dica aí, tá? Para realmente ter cursos do budismo oficiais pela organização, abertos realmente sem medo de deixar todo mundo assistir, né? Para que realmente cada vez mais as pessoas elas estejam engajadas ali no estudo, beleza? Então esse aqui é o terceiro ponto. Agora, quarto ponto. Esse aqui é um ponto um pouco mais, qual é a palavra? Utópico, né? Uma coisa mais sonhadora, porque eu sei que seria muito difícil de mudar isso, mas eu vejo que na questão de liderança estrutural poderia melhorar. É a minha opinião, poderia melhorar. Como que é isso, Diego? Eu queria mudar, eu mudaria, né? Eu melhoraria. Na minha opinião, é só uma melhoria, tá? Não mudaria muita coisa. Melhoraria a questão da estrutura de dirigentes. Tá? Então eu já fiz aqui um outro vídeo, né? Falando como funciona todas as estruturas de dirigentes. Fala que desde o bloco, em cada nível até o nível da BSGI, tem que ter 4 níveis, tem que ter 4 divisões, né? Na verdade 5, das pessoas, né? Masculina de jovens, feminina de jovens, sênior, feminina e divisão dos estudantes. Beleza. Só que aí o que acontece? Pensa comigo, vê se você concorda comigo, né? Na estrutura de bloco, eu já falei no outro vídeo lá, 7 a 10 famílias. Vamos colocar aqui, ó, 10 famílias, tá? Você sabe que às vezes a família não tem um pai e uma mãe, um filho, um menino, um filho e uma menina, né? E uma criança, né? Essa estrutura de família já não existe com frequência, né? Pode acontecer, mas não é todo mundo. Então, se tem 10 famílias, não é isso. Às vezes é uma pessoa, é um homem, às vezes é uma mulher, às vezes é uma senhora, às vezes é um senhor, às vezes é um adolescente, né? Um jovem, né? Trabalhando ali e tal. Então, é muito... Aí você tem que pegar e tem que definir um responsável para a divisão sênior, uma divisão feminina, jovem masculina, jovem feminina, né? No bloco não tem... estudantes. Beleza. Só que, se você for seguir a risca, ainda tem que ter os vices. Aí já foi 8. Se tiver 8, ou seja, de 10 famílias, você talvez acaba tendo mais cacique do que índio. Consegue entender isso? Porque se você começa a atrair chacubuco e começa a crescer o bloco, logo ele já se divide e vira outro bloco que vai ter que ter a mesma estrutura. Então, num nível abrangente, você acaba tendo mais cacique do que índio. E isso pode atrapalhar. Por quê? Porque quando você não tem todas essas pessoas, tem desfalque. Aí vira o quê? Uma cobrança. Vamos capacitar pessoas para elas estarem ali e serem responsáveis. Tá, mas às vezes só tem um menino e ele já é o responsável? Beleza. Mas responsável de quem, né? Ele é participante. Então, qual que seria a melhoria que eu daria? Eu não teria a obrigação de ter as 4 funções em cada nível, só a partir de um número X de pessoas. Então, vamos supor, no bloco tem 10 famílias. Beleza, já tem 10 famílias. Mas, curiosamente, eu não tenho DMJ. Então, eu não preciso ter um responsável ainda. Porque se é um bloco, o responsável acima é o responsável de comunidade, que toma conta desses 2 ou 3 blocos. Então, beleza, então eu não preciso ter. Às vezes, você realmente de tudo isso tem só um responsável da DF, que toma conta ali. Tem um conceito chamado Lei de Pareto, não sei se você conhece,
que é conhecido também como 80-20 ou 90-10, é mais conhecido como 80-20. O que significa isso? Significa que de qualquer organização, de qualquer grupo, 80% do resultado das pessoas, do que eles fizerem, vai vir de 20% dessas pessoas. Então vamos supor que tem 10. Então, dessas 10 famílias, você pode ter certeza que as que mais atuam, as mais engajadas, são 2 ou 3 famílias, tá? São as mais engajadas, que geralmente são as que já têm o cargo de liderança, né? Se é por uma coisa ou por outra, não sei. Às vezes calha de ser, às vezes coincide de ser, às vezes é porque, olha, você é o líder, né? Então, né, acaba sendo, né? Eu até falei, né, no outro vídeo lá, quando eu ganhei meu primeiro cargo de responsável de bloco, eu fiz essa reflexão. Opa, eu não tô indo muito, né? Porque eu sou um molecão. Se eu falar agora que eu sou responsável e eu não tô indo muito, eu vou ficar feio na fita. Então eu vou começar a ir mais, né? E comecei a ter essa atitude. Foi bom por um lado, mas você consegue entender que, no geral, pelo menos na minha visão, não precisa ter tudo isso? Acho que a partir de, se o objetivo é ter um responsável num grupo de 10, então quando você tem pelo menos 5, aí você pega e nomeia um. Aí ele vai ajudar os outros 4, né? Então, e aí sim, né? Então, quer dizer, a estrutura ela vai ser muito menos cheia de líderes, né? Até porque, eu vou falar em outros vídeos aqui em breve, né? Que a liderança, ela tem que vir do coração, né? A liderança, ela vem assim, do seu ímpeto de querer fazer acontecer. E aí, logicamente, um cargo de liderança ali, ele vai ajudar em 2 coisas. Em realmente você executar isso com mais autonomia e também gerenciar. Quando você tem muita pessoa, vira só gerenciamento. E aí isso não funciona no todo, né? Então, se o 80-20 funciona até para as visitas, que foi falado muito já, né? Funciona para o cargo de liderança. Inclusive, tiraria muita gente do peso de ter que assumir um cargo, porque tem gente que assume e fala, não sei se eu quero, e aí fica naquela coisa e não quer sair, também não quer ficar, e acaba não ajudando porque não atua, e enfim, tá? Basicamente é isso, tá? Então, ter responsáveis numa forma mais enxuta e realmente só começar a nomear essas 4 divisões de acordo com o número que já tem embaixo ali para realmente ser uma coisa mais 80-20, eu acredito que ajudaria muito mais funcionar, tá bom? Essa é a minha opinião utópica da estrutura de liderança. Quinto ponto, e eu acho que sinceramente esse é o mais importante, porque ele já sanaria muitos problemas que já acontecem. Esse, inclusive, eu coloquei na resposta do clima organizacional lá naquela pesquisa que teve em 2019. Eu acredito que, não sei porque a organização ainda não tem, deveria ter um canal de ouvidoria. Como assim, Diego? Sabe aquele disque denúncia? É isso, né? Um disque desabafo? É isso. Diego, mas tem as lideranças, dá pra fazer, né? Pô, pede uma visita. Às vezes não, às vezes o problema é justamente uma visita que eu recebi, às vezes o problema é o líder que eu tenho ali, e aí eu falo pra ele, mas daí eu deveria falar pro mais de cima, como eu já falei no outro vídeo, mas de repente esse amigo desse, aí não ajuda muita coisa, fica o clima, aquele problema se abafa, né? Pessoas. A organização, ela tem uma estrutura que dá pra resolver? No papel tem, mas ainda assim alguns problemas são muito sérios, né? Eu já vi muitos problemas, né, que o pessoal vem falar pra mim, que me deixa muito triste. Então, problemas de homofobia, problemas de assédio moral, às vezes um assédio não sei o quê. Bom, enfim, deve chegar. E isso às vezes não chega lá na organização, né? Isso não chega. E se não chega, é um problema. Deveria chegar lá e depois descer pontualmente naquela pessoa e ser corrigido. Então, esse disque denúncia, esse disque, né, essa ouvidoria, é o nome mais bonitinho mesmo. Inclusive, lembra lá no ponto número 1, que é da comunicação social? Deveria ter no site lá, pum, o botão também de ouvidoria. Já clica ali, você já escreve alguma coisa com dados, informações cabíveis, informações corretas, né, e diretas. Ou o telefone mesmo aqui, que seria atendido por uma pessoa que atenderia você no maior sigilo, 100% sigiloso. Você passa as informações do que seria
né, onde foi, porque foi, como foi, seu nome será preservado, né, e a coisa será tratada, não é verdade? Isso ajudaria muito, mudaria muito, deixaria muito mais dinâmica a organização e com uma rigidez, né, de ética muito mais transparente, inclusive, né, para as pessoas saberem realmente agir e não ter maçãs podres no meio. Faz sentido para você? Então, basicamente é isso. Disse aqui para que um dia chegue na organização e quem sabe essa ideia ela funcione, né? E se um dia você vê uma ideia funcionando, você vai falar assim, opa, tem um vídeo do Diego em agosto de 2022, hein? Falando já essas coisas aí. Ou seja, foi legal, essa informação de alguma forma chegou e agora tá funcionando, né? E você que está assistindo e está se conectando comigo, né? Também, né? Já é uma forma de fazer a coisa acontecer na sua localidade, tá bom? Bom, basicamente é isso. Muito obrigado. Se você gostou, fala que você gostou. O que você não gostou, me fala aqui o que você melhoraria na organização. Essa aqui é a pergunta principal. O que você melhoraria fora essas coisas que eu falei aqui? Escreve aqui nos comentários que vai ser muito legal. E, né, não deixa de dar o like. Se você não gostou, dá o dislike. Compartilha no canal, né, do WhatsApp, se for relevante para você. E não deixa de se inscrever aqui porque é importante para o canal, tá bom? Muito obrigado, a minha parte é só e tchau, tchau!